Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 17. Vocês estão começando hoje uma campanha sobre avançar, conquistar e avançar. E alguns dias atrás eu falava com o pastor Joel sobre se ele podia me ajudar vendendo alguns livros. E ele falou assim: você vai vir pregar aqui. Eu falei: pronto, então já deu certo. E naquele mesmo dia nós já combinamos até o que eu ia falar, que é sobre essa batalha tão conhecida, que é a batalha de Davi e Golias. Eu acho que não tem história melhor para nós começarmos a aprender, a avançar e conquistar com Davi. As dicas que nós podemos aprender aqui com essa batalha. Eu sei que você já ouviu muitas vezes essa história, mas a palavra de Deus, ela se renova e ela nunca volta vazia. E eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo para o teu coração, uma unção fresca sobre a tua vida, uma revelação da palavra para você poder caminhar, avançar e conquistar em nome de Jesus. Amém? Nós só vamos ler um versículo apenas, se você puder deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 17, o versículo 50. Diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Diga comigo: não havia espada na mão de Davi. Que Deus possa abençoar a sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Irmãos, quantos gigantes nós temos, é ou não é verdade? Poderíamos, se abrirmos aqui o microfone para você testemunhar a quantidade de gigantes, nós iríamos embora só amanhã, porque todos aqui existe um gigante. Às vezes você nem busca gigante, gigante aparece, parece tiririca, às vezes outras pessoas trazem gigantes para você, você nem pediu e o bendito do gigante aparece. Então é uma realidade da vida, a existência de gigantes, de coisas que são maiores do que nós, situações que são maiores do que nós, notícias que muitas vezes nós recebemos, um diagnóstico, um desemprego, e a gente se sente às vezes pequeno, diminuído. Você fala: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E assim estava esse povo, o povo de Israel, diante de Golias. Mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que Israel prevaleceu, o gigante caiu, foi morto, e eles puderam avançar, eles puderam conquistar, porque eles colocaram esse gigante no chão. E eu queria falar hoje com os irmãos aqui algumas dicas que nós podemos extrair da Bíblia Sagrada, sobre como vencer os gigantes, como avançar e conquistar, a despeito do que você está enfrentando, da luta, da dificuldade, que seja maior do que você. A primeira coisa, irmãos, está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Ele sabia o nome dele, de Gate, sabia da cidade que ele era, da altura de 6 côvados e 1 palmo, sabia até a medida deles, irmãos. Eles sabiam todos os detalhes de Golias, eles sabiam tudo de Golias aqui. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta das lanças, olha os detalhes, irmãos, diga comigo, eles sabiam tudo de gigantes. A primeira dica que eu queria dar é o seguinte para vocês, irmãos: pare de ser especialista em gigantes. Nós desenvolvemos muitas vezes, irmãos, uma cultura de valorização daquilo que nós estamos passando. Às vezes você recebe um diagnóstico,
E você vai lá no Google procurar saber o que é essa doença, o que é essa enfermidade, eu preciso saber. Quem é assim pode dar um sinalzinho. Eu sei que tem muita gente assim, porque eu quero saber o que é isso, as consequências. E aí a gente já se vê no caixão, porque essa doença vai... Isso aí é especialista em gigantes. É gente que sabe tudo de gigantes. E esse povo aqui, irmãos, durante 40 dias, eles tiveram tanta aproximação, 40 dias sendo afrontado, que eles começaram a saber tudo de gigantes. Mas, irmãos, quando chega Davi não fazia parte desse povo. Davi, ele conhecia alguém que era maior do que aquele gigante. Davi conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus que está sobre... Aquele gigante não era nada, não era ninguém perto do Deus que Davi servia. Davi disse: quem é este incircunciso? Quem é esse homem para falar o que ele está falando? É um absurdo. Por quê? Porque Davi, queridos, Davi não era especialista em gigantes. Davi era especialista no Deus que ele servia. Ele conhecia Deus, ele andava com Deus, ele sabia o que Deus podia fazer. Sabe, eu estava falando hoje com o Fábio a respeito de gigantes que ele tem enfrentado, e eu falei que uma das formas que Deus se apresenta é como Deus Altíssimo. Diga comigo, Deus Altíssimo. O que isso significa, irmãos? Isso significa que a maior instância que nós podemos recorrer é o nosso Deus. Se você, por exemplo, entra na justiça comum, em alguma batalha, em alguma coisa judiciária, e o juiz der ali um veredito, você pode recorrer a uma instância o quê? Superior. Aí, de repente, você ou ganha ou perde, sempre há a possibilidade do quê? De você recorrer a uma outra instância. Eu acredito aqui, se tem algum advogado aqui pode nos ajudar, mas a maior instância no Brasil deve ser o Supremo Tribunal Federal, eu acredito que é isso. Maior instância no Brasil, ok? Ok. Então, há as apelações. Quando Deus se apresenta para nós como Deus Altíssimo, irmãos, Deus ele está dizendo assim: eu sou a maior instância. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são seus gigantes, eu não sei quais são suas lutas, quais são suas dificuldades, o que tem acontecido na sua vida, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele continua sendo Deus Altíssimo, Ele é a nossa maior instância. Queridos, não tenha medo do que você está vivenciando, dos problemas que estão, quem sabe, se avolumando, e você olha para um lado, olha para o outro lado, Deus está chamando, olha para cima. Eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que cuida de você, em nome de Jesus. Então fala para o irmão do lado: deixa de ser especialista em gigantes. Em nome de Jesus. A outra coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos como dica, é que algumas coisas se tornam gigantes na nossa vida, porque nós não matamos antes. Vamos pensar um pouco sobre isso. A Bíblia fala do tamanho de Golias, 2,90 metros aproximadamente. Mas Golias não nasceu com esse tamanho, amém, irmãos? Eu acredito que ele cresceu grandinho já devia ter, sei lá, quantos centímetros será que Golias devia ter? Uma criança nasce com quantos centímetros mais ou menos? 50 centímetros, já 50 centímetros já judia da mãe já, né? Ele nasceu com uns 90 centímetros, eu acho, Golias. Já nasceu dando trabalho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu lembro que um dia eu estava com um candidato a deputado federal, e ele encontrou com um rapaz na rua, e falou para o rapaz assim: rapaz, você cresceu, hein? E o rapaz falou assim: mas você me conhecia? Ele falou: não, mas você não nasceu desse tamanho, né? Com certeza você cresceu. Eu nunca mais esqueci isso. Eu falei: é verdade. Algumas coisas, irmãos, nós deixamos crescer. Há situações que só são gigantes hoje na nossa vida porque nós não matamos quando era menor. Às vezes,
Hoje mesmo eu conversava com uma irmã que estava devendo a dívida dela do cartão de crédito. Quando ela falou isso, quase que eu levei um tombo. Ela me falou hoje, no final do culto nosso da tarde da bênção, que a dívida dela no cartão de crédito era de R$95 mil. Eu falei, irmã, dá para comprar um apartamento? Mais ou menos, né? Acho que pela uma boa entrada. R$95 mil. Agora eu falei, mas quando a senhora parou de pagar isso, estava em quanto? Ah, pastor, estava na época em 13 mil. Só que o tempo foi passando, juro sobre juro, nós vivemos um país em que os bancos nos assaltam, isso é criminoso, esse juro é abusivo, mas isso aconteceu porque um dia ela permitiu que um gigante crescesse. Quando chega, às vezes, um casal em uma situação de desejo de separação, aquilo não surgiu da noite para o dia. O problema no casamento não. Tem pessoas que falam assim, pastor, foi a gota d'água. Mas, irmãos, teve muita gota aí para encher esse copo. Teve muita coisa que aconteceu. Então, o que é que Deus está falando conosco aqui? Não espere uma situação, se existe alguma coisa, conserte já, arrume já. Não deixe essa situação crescer. Às vezes o médico já falou para você, olha, se você não fizer tal coisa, você vai morrer. Mata esse gigante agora em nome de Jesus, pede força para Deus, pede unção para Deus, pede estratégia para Deus, busque o Senhor em nome de Jesus e coloque esse mini gigante em nome de Jesus já por terra hoje, em nome de Jesus. Comece agora a matar os gigantes, os possíveis gigantes, em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo isso? Outra coisa que nós olhamos nesse texto, irmãos, esse texto é um texto que a gente poderia ficar falando o tempo todo. Dá para fazer uma série de mensagens de um ano inteiro e não se esgota, tem muito assunto aqui. Mas eu gosto, irmãos, da forma que Davi enfrenta Golias. Da fé que havia no coração de Davi. De uma fé inocente. De uma fé, irmãos, que acreditava no absurdo, no improvável, porque em nenhum momento Davi faz avaliações, Davi faz somas, não, porque a Bíblia diz que aparece esse camarada na frente de Golias, de Davi, e para os irmãos entenderem um pouco o que eu quero dizer nesse ponto, é que Golias, naqueles dias, se fosse hoje, ia aparecer um Robocop. Naquela época, o camarada tinha uma vestimenta, uma couraça, havia toda uma estrutura em volta dele, tinha um escudeiro que ia na frente, o camarada era uma máquina. E Davi era um menino, 16, 17 anos, não tinha curso, não tinha preparo, não tinha qualificações, não tinha nada disso. Davi era um menino, Davi não tinha aprendizado de guerra, não sabia mexer com essa coisa de batalha. E aí vem esse Robocop, olha para Davi, despreza Davi, e diz para Davi o seguinte, está aqui a frase no versículo de número 43. Vamos ler o 42 primeiro. Diz o texto, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Naquela época você conhecia um guerreiro pelas marcas que ele trazia no rosto, pelos machucados. Quanto mais feio, era mais guerreiro. Você conhece um lutador de jiu-jitsu pela orelha dele. Se a orelha foi muito, não luta nada, mas se for daquelas bem esfoladas, assim, tudo desgraçado a orelha, pronto,
Esse cabra é lutador. Então, quando ele vê, ele percebe que Davi não era lutador. E aí, a Bíblia diz assim, disse o filisteu, olha o que o filisteu vai falar. Isso é importante para nós. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Veja bem, irmãos, Golias está falando assim para Davi, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou fazer você carne moída, eu vou acabar com você, eu vou ralar você, eu vou fazer você de queijo ralado hoje. Hoje chegou, você vai ver o que eu vou fazer com você. E aí vem Davi, e ele dá uma palavra, queridos, de fé. Ouça a palavra de Davi, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O que é que nós extraímos aqui da terceira dica, irmãos? Eu queria falar com vocês sobre fato e realidade. Fato e realidade. O Golias era um fato. Quando nós falamos de avançar, de conquistar, irmãos, talvez existam fatos na sua vida, que você olha e você fala assim, mas não tem jeito. É um fato. Quando você recebe um diagnóstico do médico dizendo que você tem uma enfermidade, é um fato. E fé não é negar a realidade, irmãos. É um fato. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida é fato. Talvez é grande, talvez é gigante, é um fato. E fé não é negar a realidade. Fé é crer que a despeito desse fato, Deus é maior. Há uma outra realidade, queridos. Vou explicar para vocês, vocês vão se lembrar. Um dia, um menino do profeta acorda e ele tem uma visão. Ele olha e vê a casa do profeta cercada pelo exército do inimigo. Era um fato, o exército estava ali. E ele corre, acorda o profeta, acorda o homem de Deus e diz, olha, nós temos um problema, tem um fato ali. O que está acontecendo? Olha, o fato é o seguinte, tem um exército que está pronto para matar o Senhor e tirar a nossa vida, nós vamos morrer. E aí o profeta, então, o homem de Deus, cheio de fé, faz uma oração e fala, Senhor, tira as escamas dos olhos desse menino, para que ele possa ver. E a Bíblia diz que quando ele sai lá, o exército inimigo continua lá, o fato está lá, mas por detrás daquele fato, tem uma outra realidade. Há um Deus vivo, irmãos. Há um exército muito maior, há um exército de Deus vivo, há ali anjos de Deus, por detrás daquela situação. Às vezes nós só olhamos o fato, só olhamos o gigante, olhamos o problema e esquecemos que a realidade é outra, irmãos. Nós temos um Deus, a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos um Deus, querido, que adestra as nossas mãos para a peleja. Nós temos um Deus que vai à frente. Nós temos um Deus que nos cerca por anjos. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que não nos desampara. Nós temos um Deus que diz, vocês nunca estarão sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Essa é a realidade. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que muito maior do que o fato é a realidade de um Deus. E Davi fala isso para esse gigante. Você está mexendo, querido, com o Deus de Israel. Você não está afrontando a mim, não. Você está afrontando um Deus vivo. Diga para o irmão do lado, nós vamos avançar em nome de Jesus. Quando eu tiro o microfone, é mais 1 hora de mensagem. Eu tiro o microfone, não, tiro o terno.
Estou brincando. Queridos, a outra coisa que nós podemos aprender nesse texto, há tantas coisas, texto mais rico das Escrituras, é que Davi acreditava no poder da aliança. Diga assim, poder da aliança. Irmãos, nós somos de uma geração que não nos importamos mais com alianças. Infelizmente. Você conversa com os mais antigos, os bem mais antigos, eles diziam que muitas coisas eram, eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi muitas vezes falar isso, que a coisa era no fio do bigode. Quem já ouviu essa expressão? Eu não sei se isso é verdade, porque eu não sou dessa época. Eu nunca vi ninguém entregando um bigodinho para o outro, né? Ó, toma meu bigode, pronto. Mas falavam-se isso porque antigamente o que as pessoas falavam tinha valor. Hoje você pode falar, você pode assinar, fazer contrato, reconhecer firma. Irmão, não vale nada. Um dia acaba um culto, uma irmã chega para mim, chorando, e disse para mim assim: há mais de 20 anos atrás, chorando, eu entrei nessa igreja com o meu esposo, de mãos dadas, nós firmamos uma aliança no altar, e ele me abandonou, está com uma outra mais nova, ele quebrou a aliança que nós fizemos um dia no altar. Os homens nos decepcionam. Quem aqui não foi enganado por um político, por um vereador, que prometeu ladrilhar a rua da sua casa com pedrinhas de cristal? Prometem tudo, mas é tudo promessa, e a grande maioria das promessas não se cumpre. Até o Tiririca mentiu para a nação brasileira, ele disse pior que está, não fica, e ficou. Mentiu. O miserável mentiu. E aí então, nós estamos sendo criados numa cultura em que a aliança não tem valor. Mas Davi, irmãos, e esse texto nos mostra uma evidência, que ele entendia o valor de uma aliança. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Ele foi através dos tempos desenvolvendo alianças conosco. E hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança, de um novo tempo. E eu acredito que todos os meses vocês tomam ceia aqui, e o pastor lê o texto, e ele fala sobre o sangue, e ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós temos uma aliança com Deus. Talvez muitos não levem a sério, talvez muitos não tenham entendimento do que é isso, mas Deus leva a sério. Mas Davi, irmãos, entendia o valor de uma aliança. Como, pastor? Porque a Bíblia diz nesse texto que ele olha para o filisteu e diz assim: quem é este incircunciso? A circuncisão era uma marca que o povo de Deus tinha da aliança com Deus, do pacto com Deus. Então todos aqueles que tinham aliança com Deus eram circuncidados. As crianças já eram circuncidadas, os adultos foram circuncidados, era uma marca que o povo de Deus tinha. Então quando Davi fala assim: quem é este incircunciso? Davi está dizendo: quem é esse camarada que não tem aliança com Deus para falar essas coisas? Ele não pode dizer isso. Nós temos uma aliança com Deus. Irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Diz a palavra de Deus que o nosso nome está escrito na palma das mãos do nosso Deus. Deus se importa conosco. Deus nos ama a ponto de entregar o seu Filho por nós.
Nós temos aliança com Deus, nunca se esqueça disso. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós vamos vivendo de tal forma que a gente se esquece desse fato, da aliança que Deus tem conosco, que nos comprou. Nós somos comprados, resgatados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por ouro, por prata, por bronze, por coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue precioso de Jesus, que verteu naquela cruz em nosso favor. Nós temos uma aliança com Deus, então nós precisamos, diante dos gigantes, diante dos desafios, dos problemas que nós temos, lembrar em oração e dizer: Senhor, nós temos uma aliança, eu vou prevalecer, o Senhor é comigo, Deus é por mim, em nome, creia na aliança, irmãos. Para de acreditar naquilo que te limita. Há muitas pessoas aqui que ficam jogando a culpa pelo que estão vivendo. Porque eu nasci em tal lugar. Se eu tivesse curso tal. Se eu soubesse falar inglês. Se eu isso, se eu aquilo. Se eu conhecesse fulano. Irmãos, você não precisa conhecer ninguém, não. Você já conheceu um que é vivo, que está no trono, que tem o controle de todas as coisas. Você tem uma aliança com Ele, Ele é teu Deus. Em nome de Jesus você vai prevalecer, você vai avançar, você vai conquistar, porque quem está com você, irmãos, a sua companhia. E isso é importante. Davi sabia com quem estava, porque com quem você caminha, irmãos, revela um pouco de você. Porque tem gente que está com você que não faz diferença alguma. Eu tenho um amigo que sempre que ele está comigo, ele fala assim: estamos juntos, hein? O que isso significa? Que é eu que tenho que pagar. A gente entra no restaurante, ele fala: estamos juntos, hein, queridão? Já sei, tenho que pagar. A gente viaja, quando está chegando perto de pedágio, ele começa a dormir. Incrivelmente, após passar o pedágio, ele: onde a gente está? Aitofel, quem conhece a Bíblia sabe o que você está falando. Então, mas Davi não. Davi, ele conhecia o Deus que era pastor da vida dele. O Senhor é meu pastor. Davi sabia que aquele que ele estava escondido debaixo da sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Quem crê, quem está entendendo isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, se você entender isso hoje, eu tenho certeza que você, a despeito de como você chegou aqui, você vai vencer e prevalecer. Sabe uma outra coisa que nós aprendemos com essa história, irmãos? É que a gente precisa saber escolher as batalhas que vamos lutar. Para de brigar por coisas que não vale a pena. Tem coisas que vêm só para te irritar, para tirar a tua paz. Não vale a pena. Escolha as batalhas que você vai lutar. Não é qualquer briga que você... Irmãos, igreja é um negócio impressionante. Como tem gente briguenta dentro da igreja? Tem gente que gosta tanto de briga, que você fala para ele assim: rapaz, eu briguei com fulano quer brigar comigo, vamos lá, vamos brigar com você, vamos lá junto. Ele entra na briga dos outros, de tanto que ele gosta de briga. Eu fico, meu Deus, não vale a pena. Por quê? Porque essas coisas tiram a sua força, tiram a sua graça, tiram a sua vontade, faz com que você, suga você. E aí quando tem uma batalha que vale a pena, porque tem batalha que vale a pena. E Davi sabe reconhecer uma batalha, irmãos. Quando o seu irmão Eliabe vem brigar com ele, a Bíblia diz que ele se desvia de Eliabe. Para que eu vou brigar com ele? Não tem recompensa nenhuma brigar com Eliabe. Não ganho nada em brigar com Eliabe. Para que eu vou ficar me desgastando com ele? Não ganho nada. Só que quando ele descobre, porque ele foi ali para entregar queijo ali para os irmãos, quando ele descobre que quem ia matar Golias
ia casar com princesa, que é o sonho de todo menino, é casar com princesa. Você pode falar com os meninos aí, nenhum menino fala assim, eu quero casar com a mais feia da igreja. Não, a gente quer, ai Senhor, eu estou orando pela Rebeca. Esses dias eu conheci uma Rebeca, eu olhei e falei, Jesus amado, com todo respeito, eu sei que Deus ama todo mundo igual, mas esteticamente falando, essa Rebeca aí, isso, passou 3 vezes na fila da feiura. E aí, não que eu seja também um exemplo de beleza também, né? Vamos deixar claro isso também, né? Mas eu até me perdi o que eu estava falando aqui, ó. Quer brincar? Aí, ó. Escolha as batalhas, as batalhas, isso. Princesa, ia ser livre, irmão, de IPTU, de PVA, de INSS, de tudo, não ia ter imposto. E ainda ia ganhar uma bolada. Ele falou, opa, estou dentro. Você vê interesse nele, porque em 3 vezes no texto, lê lá, a Bíblia é sua, depois em casa, 3 vezes ele pergunta, escuta, conta de novo. Parece que Davi está sem acreditar. Não, conta de novo, como é que é o negócio? Vai. E a Bíblia diz que 3 vezes eles contaram a mesma coisa. Escolha batalhas. Esses dias, alguém veio falar, pastor, o senhor deve ter sangue de barata, né? Eu falei, por quê? Não sei nem se barata tem sangue, enfim, mas foi a expressão que ele usou. Esses dias nós colocamos na internet um vídeo da construção, da ampliação da igreja. Ficou um negócio bonito. Aí, uma pessoa de outra cidade escreveu embaixo. Muita gente falou, lindo, que glória, e não sei o quê, e tal. Mas uma pessoa escreveu embaixo assim, que pena, gastar tanto dinheiro com isso, deveria construir hospitais, clínicas de recuperação, e não sei o quê. E eu entendo, irmãos, que talvez tenha que ser feito isso, mas Deus não me chamou para isso. Não é meu chamado esse. Deus me chamou para ser pastor num bairro, a igreja era pequena, nós precisamos ampliar, porque senão não vamos crescer. Quem está entendendo isso? É normal, gente. Se um dia Deus falar para mim fazer um hospital, eu vou fazer um hospital, mas Deus não falou para fazer um hospital. E eu peguei, fui lá e curti a frase da pessoa. Falei, eu vou brigar, e eu vou ficar me desgastando por curtir. Aí uma outra pessoa, aí as pessoas querem defender o pastor também, porque daí já entra gente, eu curti, não precisa brigar. E aí eu telefono, não tira o seu, não quero briga, por favor, tira isso, não deixa o camarada falar. Aí uma pessoa da nossa igreja, quando estava longe, da nossa igreja falou assim, uma obra, irmão, ninguém tem a falar nada de valor ainda, nem a junta, nem a diretoria da igreja sabe quanto vai ficar. Ela falou, uma obra milionária dessa? Irmãos, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, porque eu olhei, antes de curtir, eu fui lá, na nossa igreja tem um lugar que fica os envelopes de dízimo, eu fui procurar o envelope dela, porque se ela participa, é justo que ela comente. Não estava. Olha lá, pastor aí ó, Deus já revelou, não estava. Só que Deus não tinha revelado para mim, eu tive que ir lá ver, fui lá, não estava. Não está. Aí voltei, curti. Porque o povo fica endemoniado, porque o povo quer briga, ele quer que você responda. Irmãos, eu vou brigar, é o dia que nós começarmos a levantar as paredes, levantar a igreja, aí eu vou colocar toda a minha força, toda a minha energia, porque eu sei que ali é uma batalha que vale a pena ser lutada. Quem está entendendo, irmão? Todas essas coisas são situações que muitas vezes o inimigo, 9:15, são todas coisas que o inimigo cria para fazer com que você não avance, que você não retroceda. E aí o texto que nós lemos, para nós concluirmos aqui, irmãos, pararmos por aqui, o texto diz
que Davi prevaleceu. Diga comigo, Davi avançou. Diga assim, Davi conquistou sem espada. Que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Deus está dizendo o seguinte: ei, sou eu que vou lutar. Talvez você olhe para a sua circunstância e fale assim, não tem jeito de avançar, não tem jeito de ir, não tem jeito disso, não tem jeito daquilo, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho. Mas você tem uma coisa, você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que derruba gigantes. Esse texto não está escrito aqui como fonte histórica, irmãos. Está escrito esse texto aqui para nos falar, nos revelar que Ele continua derrubando gigantes. E não há nada, ninguém que vai prevalecer contra a sua vida, contra a tua casa, contra a tua história, contra a tua família. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Vamos ficar de pé na presença do nosso Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Vou fazer até diferente, vou chamar o pastor Oswaldo para orar aqui. Vem, pastor Oswaldo, orar aqui por você que está enfrentando alguma situação que aos teus olhos, vou ser bem claro, é maior do que você. Pastor, eu estou enfrentando um gigante, seja ele na área que for, saúde, seja no casamento, seja nas finanças, seja a tribulação que você estiver vivendo. Pastor, é uma situação, é um desconforto, é um gigante, é um Golias que se levantou, mas nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Eu queria que você pedisse licença por mão da direita, da esquerda, e viesse até o altar de Deus, porque Deus vai dar ferramentas, Deus vai dar estratégia, Deus vai dar a funda necessária, a pedra necessária. Deus vai fazer algo aqui hoje, nessa noite. Deus vai mover nesse lugar, algo irá acontecer da parte de Deus. Deus vai dar para você a estratégia certa, para cada gigante uma estratégia, em nome de Jesus. Vamos crer no agir, no mover, Deus. Se você tem um gigante, não fica no seu lugar. Hoje é noite de gigantes caírem por terra agora, em nome de Jesus. Profeta de Deus, ora por nós. Eu acabo de ser informado que o gigante da vida dessa jovem acabou de cair. Uma palavra dessa, linda. E ela disse que ela está se reconciliando. Eu posso falar aqui? Pode, Jó? Olha para mim. Eu não imaginava, eu não tinha ideia que eu estaria com o microfone na mão agora e que eu ficaria participando desse culto. Eu vim para ir no dentista e já aconteceu coisas extraordinárias aqui. Um casal que vai casar daqui 2 meses veio aqui. A gente conversou, eles acabaram de aceitar Jesus e vão ser membros aqui. Eu nunca te vi, não sei quem é você, mas o Deus que me deu essa oportunidade está mandando te dar uma notícia. Desde os seus 16 anos de idade, que Ele te acompanha. A sua adolescência não foi fácil. E sabe como eu estou vendo você? Como um vaso de porcelana que alguém jogou no chão. Você entrou aqui em milhões de pedaços. E Deus está dizendo para você que Ele não teve preocupação nenhuma em juntar os seus caquinhos. Você vai sair daqui hoje um outro vaso de porcelana. Agora, olha para a riqueza dos detalhes de você. Você não pode esquecer daquele pastor que está ali com a cabeça baixa. Ele foi o instrumento. As bordas do seu vaso são de prata, dizendo que a vida volta a brilhar para você.
existem detalhes nesse vaso de ouro. E ele disse que a presença dele estará contigo. Coloca a mão no estômago dela. Olha para mim aqui, ó. As paredes do seu estômago vão ser visitadas agora. Ele vai trocar as paredes do seu estômago. Seu esôfago, a sua traqueia serão visitadas. É como se uma gastrite estivesse tomando conta de você e se formando aí dentro. Nervosa. Porque o Senhor me disse que você é ansiosa demais. É ou não é? Você é muito ansiosa. Toda ansiedade vai sair agora. Você volta para casa nova, sem essa enfermidade que está crescendo aí. Amém? Cadê a Simone? Tá aí? Tua esposa? Diga para ela que ela está na agenda de Deus. Fale para ela que o coração dela está nas mãos de Deus. Diga para ela que Ele sabe de tudo. Por que Ele está falando isso? Porque você e ela são uma carne só. O que Ele fala com o sacerdote serve para ela. As portas estão abertas para ela. O que acontece agora a gente não entende. Mas Ele tem o controle de tudo. Vai dar tudo certo. E outra, sabe a sua casa, a nova? Ele está lá agora. E lá será um lugar de bênção, um lugar de restauração. Deus começa uma nova história na sua vida. Ele começa a te renovar agora. Você vai ser profeta. Você vai receber tudo de volta. Deus está restaurando a unção redobrada na sua vida. Quem achou que Deus não ia agir hoje se enganou. Vem cá você. Ih, você. Vem. Eu nem imaginava esse negócio hoje aqui. Vai voltar para casa hoje diferente, tá? A sua simplicidade e a sua humildade agrada a Deus. Algumas quartas você veio, você chorou, você recebeu. O pastor Lucas falou hoje de um Davi, de um gigante de 3 metros de altura, que tinha um escudeiro. Ele só tinha uma funda, e com uma pedra, sem pegar na espada, ele derrubou o gigante. Você já derrubou o seu. Chegou a hora de você conquistar as coisas. Nas outras quartas você veio para receber. Nessa quarta o Senhor te diz: levanta a mão. Você recebe de presente um dom que vem dele. E prepara para as outras quartas que você viu, você vai ser usada muito. Você está recebendo o dom da cura agora. 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 E onde você colocar a mão, milagre acontece. Olha para mim. Olha para minha senhora aqui, ó. Todos os seus ossos, todos os seus ossos não vão mais precisar de calços, porque vem calços para ele agora. E o que a senhora mais precisa, ele vai te dar. Quando ela tocar na senhora, a senhora está com saúde. Vai lá. Coloca a mão no coração.
Coloca a mão no coração. O Mateus já foi visitado. O Mateus, que ia morrer daqui uns dias atrás, e a senhora velaria ele. Lembra que você falou para mim do Mateus? O Mateus é crente. O nome dele está escrito no livro da vida. Deus poupou o Mateus, porque a senhora orou. Ele não vai morrer. Daqui um tempo ele vai casar. Vai ser o melhor pai que um filho pode ter. Vai ser o melhor esposo. Cadê o Mateus? Foi embora? Mas a mãe dele está aí, ó. Abraça ela aí. Pronto. Coloca a mão no coração. 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 Põe a mão no coração. Eu estou sentindo Deus aqui em você. Aleluia! Querido Deus e Pai, na tua presença nós estamos. Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque os teus servos estão aqui, de frente com o altar, depois de sermos ministrados por uma palavra extraordinária dessa. Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora, que o teu Espírito possa tocar nos teus filhos que estão aqui à frente. Aqueles que precisam de milagres, que eles recebam milagres agora. Aqueles que precisam de portas abertas, que as portas se abram. Senhor, que o gigante que impedia a conquista caia por terra agora. Senhor, peleja a nossa peleja. Nós reconhecemos que a guerra é nossa. Os levitas estão adorando aqui, Deus. Abre a porta do céu agora. Visita o teu povo de forma sobrenatural. Senhor, dá saúde agora. Senhor, opera milagres agora. Senhor, renova os teus filhos agora. Oh Deus, o teu Espírito me inspira a fazer-te um pedido e eu vou fazer. Aquilo que eles precisam de urgência e emergência. Aquilo que eles vieram nesta noite para ouvir uma resposta da tua parte. Visita eles agora. Sussurra no ouvido deles o que eles precisam ouvir. Sussurra, Senhor. Eu quero abençoá-los agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu vejo acontecendo milagres aqui. Deus, eu vejo casas sendo visitadas agora. Olarai, chokeminara sori minaragaia. Eu vejo gavetas sendo abertas. Aleluia! Eu vejo, Pai, cadeiras sendo ocupadas. Eu vejo casas sendo limpadas. Eu vejo carros sendo trocados. Pai, abraça-os em nome de Jesus. Você que veio aqui na frente, escolhe uma pessoa bonita do seu lado, dá um abraço nela agora e diga para ela se comemora a queda do gigante. Aleluia! Oh Espírito Santo, gigantes caíram por terra nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Gigantes vão cair. Aleluia, que noite, glória a Deus. Volta para o teu lugar abençoado, abençoado em nome de Jesus. Que noite maravilhosa. Se assente por um instante. Glória a Deus, glória a Deus. Posso ser profeta de Deus na tua vida agora? Esses dias Deus me deu uma palavra, eu queria compartilhar com vocês. Existe uma bênção
Quando nós fazemos uma campanha como essa, irmãos, por isso eu incentivo vocês a estarem aqui todas as quartas, porque uma campanha não é simplesmente um tempo que o pastor quer que você venha na igreja. Existe uma unção por detrás do que é feito. Você caminhar, isso é uma bênção ordenada por Deus. Nós vamos avançar e conquistar. Eu vou. Eu comecei essa campanha, eu estou no meio. Eu vou avançar e vou conquistar, em nome de Jesus. É bênção o quê? Ordenada. Diga assim, tem uma bênção ordenada na minha vida. É ordem de Deus ao meu respeito. Esquece disso não. Fala, eu não sei os outros, mas eu vou avançar, eu vou conquistar em nome de Jesus. Pedro não tinha pescado nada tinha acontecido. Estava lavando as redes. Jesus conversou com ele. Falou, volta lá. Pior horário. Pedro falou assim, eu vou voltar, mas por causa da tua palavra, viu? E quando ele voltou, os peixes estavam lá. A noite inteira não estava, mas depois que a ordem foi dada, os peixes estavam. Tem uma bênção ordenada para a tua vida, para a tua casa. É ordem de Deus. Ninguém pode impedir. Porque quando Deus vai fazer, Ele não consulta especialista, Ele não consulta o médico, Ele não consulta o juiz. Quando Deus falou, haja luz, uma ordem, haja luz, e acabou. Ele não precisa consultar, será que pode? Precisa consultar a CPFL. Não, Deus falou, haja luz, e houve luz. E Deus está dizendo aqui, tem uma bênção ordenada na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra em nome de Jesus.